Prometo ser rápido. Eu só vou começar há 14 bilhões de anos atrás, com o Big Bang, até chegar em 1970, Guarapuava, eu estava aqui, quando começou o plantio de soja. Então é coisa rápida. Nós vimos agora há pouco escala e complexidade. Eu vou tentar fazer o meio de campo. Foi bom, eu nem sabia que seria assim. Eu já trabalhei na escala, 12.700 hectares, no Xingu, e um pouco na complexidade, junto com os melhoristas de soja e trigo. Então é isso aqui. Então vamos começar aqui pelo Paraná. Para os que são de fora, o que significa Paraná? Podem ler aí, por gentileza? E como as regiões foram se formando. A tradicional é onde nós estamos, sudoeste e norte. Como foram desbravadas as regiões do Paraná? Sudeste, gaúchos na produção de grãos e suínos. Região norte, paulista, mineiros no café. E a região centro-sul, gado, erva mate, madeira. É aí que começou. E agora, então, vamos ao Big Bang. Vamos observando a evolução dos acontecimentos do nosso sistema solar. Teve uma grande colisão de um planeta chamado Theia. Ainda bem que não existiam as bactérias, senão ele teria exterminado. As bactérias aí vieram há 2,7 bilhões de anos. Lembrem bem que elas vieram nessa época e não tinha planta, não tinha açúcar, não tinha carboidrato para elas comerem. Todas elas eram esbeltas, magrinhas. Depois que chegou as plantas, começou a obesidade, assim como nós. Excesso de carboidratos. E assim por diante, até chegarmos a sair da coletor, caçador, para a agricultura. Aí veio a Revolução Verde. Depois da Revolução Verde, nós tivemos um embate entre esses dois pesquisadores, por coincidência alemães. Teve briga na justiça. O Júlio Hanse é do livro Pães de Pedra, que foi mostrado ontem, vocês podem abaixar na internet. O livro que todo mundo conhece. Aí, a minha pergunta, e agora, José? Agora é a chegada a hora e a vez da nova revolução, a da revolução sempre verde. O que eu quero dizer com isso? Eu vi muito na Europa em 2018, antes da pandemia, plantando em cima do verde. E eu tenho exemplos no Xingu, isso há 10 anos atrás, plantando verde no verde, e no Paraná também. Então nós temos que explorar mais isso, porque essas técnicas novas, elas trazem muitas dúvidas, e quando nós tivermos dúvidas, é sinal que temos espaço para evoluir. O problema é quando nós temos muitas certezas. Esse é o problema da humanidade. A certeza não te conduz à evolução. Nós, então, estamos na revolução do conhecimento, do entendimento, de como a natureza funciona. Só que você tem que passar lá desde a Ana Maria Primavera, toda a história dela, pegar a Raquel Carson, a bióloga que foi perseguida nos Estados Unidos, Futuro Roubado, o que a floresta tropical nos ensinou. Então, tem uma coletânea de livros para você dizer, calma, eu sempre fiz a agricultura dos adubos solúveis e dos SIDAs, e sempre ajudei a desequilibrar. Agora está na hora de mudar a chave. A própria natureza ensina a substituir gradativamente os insumos. O que nós estamos falando hoje aqui, eu falando como membro do GAT, que é o nosso grupo lá em Tibagi, e do GAS, é que nada vai substituir. É mais uma ferramenta que entra para incorporar o sistema de produção com mais equilíbrio e, principalmente, nós estamos comendo volumoso. A humanidade está sofrendo por problemas de desequilíbrio, porque não existe a tabela periódica na produção de grãos. Nós esquecemos que precisa de tudo dentro da planta para que os animais realmente possam ter isso também na carne, nos ovos, leite.
Como era então? Cheguei em Guarapuava em 1970, eu já estava por aqui, peguei a geada em 75. Tá? Máquinas leves, de baixo rendimento, menor compactação, e nós também com problema assim, de baixo conhecimento. O que nós usávamos? Nós estávamos na agricultura convencional da grade, erosão, replantio de soja, percentual da área era normal. Falo Guarapuava, os Campos Gerais, aqui onde eu tenho atuado mais, a mesma coisa. Pouco plantio de trigo, na época a maioria das áreas ficava em pousio, era uma espiral descendente para a matéria orgânica. E o resultado é isso aqui, binômio soja-trigo igual a erosão, porque nós já tínhamos camadas adensadas e quando chove um trigo germinando e você tem uma chuva de um dia de 180 milímetros, não tem nada que resiste nos moldes ainda de hoje, porque o plantio direto no Paraná não é um plantio direto verdadeiro, e no Brasil a mesma coisa. Temos que recuperar realmente o verdadeiro plantio direto. E aí a pergunta aqui para os amigos guarapuavanos: quantas toneladas de grão em 53 anos, dos anos 70 até agora, foram exportados do solo? Os elementos que foram exportados, o que foi lixiviado, evaporou, tudo. Quantas toneladas foram incorporados, aportados ao solo? Você não usou reminizador, você não aportou micros, ferro, zinco, cobre, manganês. Então, essa é a abordagem. E apenas para refletir, o tempo está correndo aqui, a água pelo mundo. Aqui o nosso amigo Gassen já mostrava, nós temos água sobrando comparado aos outros países que produzem muito grão. A gente foi recebido o GATT lá em Israel e eles mostraram um trabalho dizendo: Brasil, o país das águas. E aqui nós dentro do gás, qual é o grande problema? O problema do Brasil e do mundo é compactação. Falando nisso, no final do mês de julho, estou embarcando para o norte do Japão para ver um pesquisador que selecionou bactérias que descompactam o solo. Já estão estudando no Brasil, está tendo respostas grandes. Então vamos lá aprender com esses japoneses que essa técnica venha para o Brasil. Então, para fazer frente, estratégias gerais de resiliência para o estresse hídrico. O grande problema, chove bem. Quando chove bem, os rios enchem rápido, esvaziam rápido. Por quê? Porque não está baixa capacidade de infiltração. E o mundo está aí, o Brasil vai ter que substituir. Isso aqui num congresso que eu estive na Bayer, na Alemanha, a presidente da Bayer mostrou que quem que vai suprir o mundo em alimentos, se China e Índia, o problema é água. Aliás, a Índia e Paquistão já estão em pé de guerra por causa da água. E enquanto os africanos comem 1,23 dólares por dia de alimento, aqui está a deficiência de mais de 2 bilhões de pessoas de zinco e ferro. Um causa doença de pele, o outro baixo aprendizado na escola. E o alemão, lá da Alemanha, gasta 500 dólares por semana. E eu acompanhei muitos trabalhos, ele faleceu acho que faz uns 2 anos, esse James Lovelock, mostrando que a janela da vida consiste num triângulo de cada extremidade, onde abriga os elementos limitantes e potencializadores, quais sejam, a radiação, a umidade e nutrientes. Produzir é a arte de colher luz. Então, uma fazenda que não avalia isso aqui para poder avaliar a produção, fica lá só em cima da chuva, quanto que usou de potássio, de nitrogênio, quanto que usou disso, daquilo, sem ter esses dados, você tem uma conclusão parcial. E eu sempre falo isso aqui, eu tenho esse trabalho aqui mostrando. O ganho líquido é resultado do quê? Vejam aí, vocês estão lendo. Se tiver uma água aqui, eu agradeço. Vamos em frente. Mix de plantas. O que devo cultivar? Depende da tua janela de plantio. Em dias, entre uma cultura de grão e outra, ou carne ou leite.
Depende do volume de chuvas ou água no teu solo. Depende da latitude que se encontra, a altitude da sua propriedade se encontra. Obrigado. Depende das temperaturas e a estação de cultivo. Depende da fertilidade natural do teu solo. Aonde você se localiza, se você está na linha do Equador, aonde a tua lavoura se localiza, para saber o que eu posso fazer para manter a área sempre verde, para poder ter exudatos permanente que continue incentivando a multiplicação, além da redução dos SIDAs da vida. Então, aí é um dado, se você pegar a linha do Equador, lá em Roraima, você tira 3 produções de grão por ano. E aqui os Campos Gerais, nós lá no GAT, tiramos 2,2 colheitas ano sem a irrigação. Então, se eu estou lá nessa região aqui em cima, Rondonópolis, latitude 0, eu tenho a altitude para entender o que eu posso fazer. Você pode fazer 3 lavouras por ano. São José do Xingu, onde eu trabalhei 6 anos, a latitude é 11 graus e a altitude 3 culturas de grão, sendo 2 de sequeira e 1 irrigada. Então, vejam a possibilidade do Brasil. Ontem eu vi o secretário de Agricultura chegar a 400. Nós temos possibilidade de chegar a 1 bilhão, assim que foram ocupados todos os espaços das pastagens degradadas e que permitirem, e que os órgãos, os institutos de meio ambiente permitirem a usar a água no Brasil, porque não está fácil. Ponta Grossa, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. 94%, 95% está em cima de carbono, hidrogênio e oxigênio. E o resto, os minerais. 6%, 5% os minerais, sendo que desse 6%, 50% é o cálcio. Então, qual é o nutriente mais importante para a planta? Ainda é o cálcio, em profundidade. A seca dá de cima para baixo. Você tem um cálcio de 0 a 10, você está ferrado, porque vai dar estiagem, a raiz não está crescendo, e se fica culpando São Pedro que não está chovendo. As estações do ano, para cada um de sua região, aí vocês irem lendo o que pode, isso é apenas exemplos, né, do que pode ser feito. Mix de planta e cobertura que antecede as culturas de trigo e cevada. O intervalo de 40 dias, o solo não pode ficar descoberto, porque nós temos, por exemplo, um trigo morisco, um nabo, uma aveia, que é o ciclo rápido, que você pode fazer e utilizando uma parte da adubação que você utilizaria no trigo. Ciclo curto, né, nessas janelas aí, um exemplo. Manter o solo sempre verde, vocês vão lendo, eu vou passando enquanto tomo uma água. Vou aplicar micro-organismo, você continua jogando 200 kg de cloreto de potássio, né, e ainda usa potássio na linha de plantio. Tá? Aí reclama da seca. Solo com pouca palha, camada adensada, solo com alto teor de alumínio, solo encharcado. São os problemas que limitam o nosso potencial produtivo que a genética nos traz hoje. Agora, gostaria que vocês lessem, isso aqui resgatei da literatura. O que é um axioma? É tudo que não tem prova científica, mas você sabe que a ciência aceita como verdadeiro. Qualquer micronutriente que fala, antigamente chamavam perfumaria na planta, uma atividade enzimática não ocorre, um problema na planta é causado. Por exemplo, vamos pegar o fósforo no trigo. Na falta de fósforo, o que acontece? Na batata é o inverso. Na seca, o cloro. O que aumenta? Aumenta o amido, no caso do trigo. O que acontece com o pão? Então, são alterações causadas vamos dizer assim, pelo não uso de reminizadores. Nós temos que renovar nossos solos. Então, o que acontecia nos anos 70 e 80? Era isso aqui, ó. Degrado, pouca atividade, exceto o campo nativo, que sempre teve muita atividade.
E lembrando que nós precisamos 25% de ar, 25% de água, buscar 5% de matéria orgânica, 45% os minerais. Os minerais não são os nutrientes. Minerais aí é cascalho, calhau, cascalho, argila, areia, silte, silício. Isso aqui, ó, tirou um milho de 14 toneladas e plantou um milheto com 1/3 da adubação do trigo e formou essa cobertura entre o milho, plantou um milheto na época, e depois plantou trigo e daí veio a soja. Aí, com uma cobertura dessa, você vai ter problema de mofo branco. Aí você chama o time do Palmeiras, ele resolve tudo isso aí, transforma isso aí tudo em adubo, tudo em nutrientes. Aqui uma análise do Rio Grande do Sul, onde eu estive a semana passada em Dom Pedrito. Observem o que a grade niveladora, a aradora está fazendo. Se vocês verem de 0 a 20, você tem quanto de argila? 25. De 0 a 10 tem 22. Já lá embaixo, de 70 a 110, você tem quanto? Você tem 40 de argila. O que está precipitando? Está compactando, a água não drena. E eles têm problema de encharcamento. Então é um problema sério. O potássio, graças a Deus, na CTC, ele tem que ser assim. Ele tem que ser baixo em profundidade. Eu cheguei no Xingu, eles usavam 200 kg de cloreto para plantar a soja, e a análise de 0 a 20 dava 1,5 de potássio na CTC. Quando eu abri uma trincheira de 1,20 m a 1,50 m, tinha 7,5% de potássio na CTC naquela profundidade. Como é que faz? Não precisa trazer da Rússia, eles não faziam cobertura. Joguei braquiária, o potássio não é constituinte da cadeia carbônica, formou, para você ter uma ideia, 14 toneladas de matéria seca de braquiária, você tem 200 kg de potássio que você traz para cima do teu solo. O melhor princípio ativo para controle de plantas indicadoras, chamada erroneamente de plantas daninhas e fungos do solo, o que é? É palha. Em cima de uma palhada daquela, você não vai ter. Se a tua plantadeira não fizer um regaço no solo, o problema de mofo branco já está diminuindo. Então aqui, descrevendo, né, as plantas, né, fotovoltaicas negativas e positivas. Então, se estiver plantando trigo e falhar uma linha de trigo, você vai lá quando o trigo está maduro, a buva está lá, no meio. Por quê? Não ocupou espaço. E cada planta aí dentro dessa classificação aí, ela vai, que tem inclusive muitas delas problema com resistência ao glifosato. Tem as neutras também, né? Picão preto, capim pé de galinha e trapoeraba. Indicativo, né? O que a guanchuma, o pé de galinha, indica? Que com solo compactado, úmido, indica. A Maria Mole, deficiência de potássio de 40 a 120 centímetros. Alecrim, vassourinha, deficiência de molibdênio. Nabo indica carência de boro e manganês. O mundo está sem boro. Tem um professor da Universidade da Califórnia mostrando que o problema de câncer de próstata nos homens é a deficiência de boro nas plantas que ele consome, nas carnes, ovos, tudo, e principalmente das crucíferas, né? Couve-folha, couve-flor e assim por diante. Picão branco, excesso de nitrogênio e deficiente em cobre. E aqui está mostrando, né, as diferenças entre, se você pegar as buvas aí, né, a Conísia canadense, e o que acontece? Com a luz no escuro germina? Não germina. 0, 0 para as duas. Esse aqui o curso que nós fizemos com a Elaine, ao qual o Eduardo também participou, o Conrado, da Laborsolo, que está aqui, também participou, trazendo algumas informações do curso. O boi é uma biofábrica on-farm, se bem manejado. Os remedadores são essenciais. Essenciais não quer dizer que vai substituir.
Só terei aumento da atividade biológica na medida que estão aumentando a matéria orgânica e usar reminizadores. Solo com pouca diversidade biológica é solo pobre. Muito importante é o mix de plantas para alimentação do boi. Isso aqui já apareceu lá atrás. E aqui os resultados polissacarídeos produzidos pelas culturas de milho, trigo e cevada. E aqui, em quilogramas, né, as minhocas, o que representa no nosso solo por hectare, e os fungos, bactérias e os protozoários. Quando você tem um mix, você tem que entender famílias diferentes e que cada uma explore uma parte, uma profundidade do teu sistema radicular de cada planta. Aqui a Universidade de Osnabrück, lá dentro da Fazenda Mutuca, um trabalho que foi conduzido. Aqui embaixo um aluno. Esse aqui é aquele rolo que vocês viram. A palha está para o solo, como a pele para o corpo humano. Então aqui colheu milho, 14 toneladas, e está plantando milheto, no intervalo antes de chegar ao trigo. Aqui o nível de pegar em cloreto de cálcio, né? Esse trabalho desse professor lá da Universidade de Osnabrück, onde nós fomos recebidos lá pela turma do GAT, lá na Alemanha. E o sistema radicular do milho, a 1,5 metro de profundidade. Olha as raízes. Aí, nessa área, tem 29% de cálcio a 1,5 metro de profundidade. Então, não brinque com calcário, com gesso. Tem que usar para valer, para poder corrigir o perfil. E aquela palhada que vocês viram antes, a recém-enrolada, depois ela seca, quando chegou a hora de colher a soja, cadê a palha? Os micro-organismos, a atividade intensa de minhoca e micro-organismos, consumiram tudo aquilo e transformaram isso para a cultura. E aí você vê os rastros de minhoca, e você vê aqui nódulos lá no fundo, à esquerda, 1,5 metro de profundidade, tem nódulos de soja. Como é que eu vou reclamar de estiagem numa condição dessa? Tem. Aqui é 45 dias de estiagem. E ainda produziu, aqui só mostrando para vocês um dado aí da pesquisa, solo adequado, compactado, a raiz não cresce, se tiver alumínio não cresce, e deficiência de cálcio não cresce. Eu acrescentaria o boro aí, né? Divisão celular é que faz crescer. Então, mostrando aqui, só voltando, matéria seca produzida nessa soja que deu 90 sacos por hectare em 2011, 12, se não me falha, está lá em cima. Matéria seca. Quanto que carbono, oxigênio e hidrogênio? 11 produziu 10, 95% da produção. E com aquela estiagem, essa análise, ela foi feita a partir de 30 dias, de 10 em 10 dias até a maturação fisiológica dessa soja, para ver como se comportou. O nitrogênio foi o que mais sofreu, devido à atividade biológica, teve a maior curva aí. E, por incrível que pareça, eu não sabia que o potássio também sofreu nesse período de estresse hídrico. E todos os demais nutrientes, aqui micronutrientes. Aí vocês vê, nós medimos o como dessa área, folha, palha de vagem e grãos. Ainda com todo aquele sistema de palhada, de milho, milheto, trigo, com uma estiagem, e você chega a essa produção aí praticamente 90. Repetindo, aqui já no Xingu, meu tempo está esgotando, o que aqui nos Campos Gerais levar 62 dias para espigar o milheto, lá no Xingu a 275 metros, com aquela temperatura e aquela chuva, com 42 dias você já tinha uma massa dessa. Aqui era uma área de 12.700 hectares. Aí está o milheto, na época o milheto, mas também depois. Por que milheto? Porque eu ganhava mais massa em curto espaço de tempo, correto? E a área era arenosa. Então primeiro eu tenho que me preocupar, cobrir o solo, fazer palha, para depois, nos outros anos seguintes, eu comecei a trabalhar com os mix. Está aí para ver, né? A massa. E aqui um milho plantado com crotalária sem herbicida. Lá. Aqui o mix de plantas, estão vendo?
Aqui o sistema radicular da braquiária. Quem acha que não produz raiz está aí. E aqui o Jorge, que conduzia esse trabalho para o professor Juca, mostrando que sem palha tem que tirar foto lá na Argentina, viu, Jorge? Você fez trabalho de graça para ele, né, professor Juca? Lá na Santa Branca, em Tibagi. Sem palha, quanto que cresceu as raízes do milho? 2.148 centímetros por 0,8 metro. Quando tem 5 toneladas de palha, cresceu 30% a mais as raízes. Quando tem 10, 40% a mais. E os nossos irmãos argentinos, eles nos falaram que, em ano de sequia, 83% da variação do rendimento está em cima deixa eu ver aqui, a variação do rendimento é o ambiente, então você tem que trabalhar o ambiente para minimizar os impactos da seca. E os demais elementos. Em ano normal, o ambiente ainda é responsável por 44% da produção. E aqui mostrando mata nativa, compactação, plantio direto, plantio convencional e pastagem. Pastagem assim, amigué, né? Pastagem é jogar o boi lá em cima da braquiária e esquecer. O plantio direto só perde para pastagem sem controle do gado, sem piquetes em termos de compactação. Conduzido como o Rodolfo conduz aqui, como o Louro conduz lá em Campo Mourão, não tem problema. 1% de matéria orgânica é 175 mil litros de água a mais por hectare. Se você tem 5, imagina quantos litros que você armazena a mais. E aqui mostrando no Xingu, estou chegando no final porque o tempo também está chegando, tá? Escarificado, quanto que esse talhão produziu? Não escarificado, diferença 21 sacos. O outro talhão, 78 a 70, 90 a 77. O vermelho indica a diferença de saco por hectare só no descompactar. E quando eu usei fósforo, 0 fósforo na soja, de super triplo, 200 kg e 400, não teve resposta, 0 produzia igual. Então, como é que num solo compactado vai dar resposta ao fósforo? Então, gostaria, terminando, o intelecto humano pode e deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas e não colecionar certezas. Por quê? Porque o intelecto humano sadio, ele não deve dar por sabido aquilo que ele ainda precisa descobrir. Immanuel Kant, um prussiano. Aí, continuando, o ser humano, de tanto escutar isso, a cada século, as famílias passando isso para seus filhos, essa certeza termina produzindo só as proteínas da mesmice. Aí fica milênios sendo o mesmo tipo de ser humano. Este é o dogma da gente. Nós fomos apequenados pelos NPKs industriais, pelos SIDAs, isso aqui é introdução minha, tá? Na ideia do homem, né? Pelos SIDAs, como se esta forma de produzir alimento fosse a única exclusiva na forma de produção. E terminando, eu tenho ainda 1 minuto para o meu amigo que vai falar aqui. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Muito obrigado. Como eu tenho 51 segundos, o professor, ele vai dar uma palavra, quero homenagear em público ele, que está há 40 anos usando reminizadores e tem um belo livro escrito. Bom dia para vocês. Desliguem um pouco o intelecto. E apenas quero dizer que, na década de 50, eu tive a oportunidade de, através dos pais, saber o seguinte: terra boa fica lá na serra, e na planície é terra fraca, onde tinha que deixar em pousio para produzir novamente. E também soube que, tratando os porcos com o milho produzido na serra, você engorda melhor. Isto eu queria tirar depois, quando fui fazer faculdade, tirar a prova. É verdade? Realmente aconteceu que é. Análise de solo lá em cima, lá embaixo, análise da rocha, era o basalto, que proporciona
aumento de produtividade. Fizemos testes mais tarde, que sem adubo, sem nada, pondo pó de rocha, aumenta 30% a palhada, adubação verde, e 30% a produção. E se você fizer isto gradativamente, anos após anos, você vai ter uma boa matéria orgânica e uma boa produção. Eu vou ler 2, 3 pensamentos. O meu foco sempre é a questão nutritiva. Nenhum médico consegue curar uma doença se faltam os minerais ao corpo. Outro pensamento. Estamos em presença de uma desnutrição incipiente, com o NPK. Outro. Precisamos construir de novo o solo, dar de volta os minerais que roubamos. Isto não é difícil. É o caminho curto para melhorar a saúde e conseguir uma longevidade maior. Revela-se importante para a saúde o prolongamento da vida, ter um alimento com redução calórica, acompanhado de um aumento de nutrientes. É uma diretriz que nós podemos seguir. Ao mesmo tempo, eu tenho um livro que está exposto lá no IPEC, está à venda, R$15. É um projeto de uma alternativa diferente de agricultura, fácil de entender, e mostro também lá uma plantação no sempre verde. Eu tenho lá alho produzido sobre a grama. Supõe-se que na grama tenha um solo bem equilibrado, onde foi posto pó já há uns anos, etc. Ali eu planto o alho sem revolver o solo, apenas uma covazinha, etc. E tenho também feijão plantado assim. Foi uma surpresa muito grande eu conseguir produzir feijão sobre a grama. Uma cebola, mostro também, para vocês perceberem a diferença quando ela é orgânica com pó de rocha. Outra ideia. Você esteve lá na minha propriedade, viu o moinho de pedra, isto é, pedra grande e moia pequena, para nós podermos fazer a experiência em 1900 de lavar pedrada. Porque nenhuma pedreira aceitava querer produzir pó para rocha. Então tivemos que fazer isto. Por isso que nós conseguimos avançar com os pequenos agricultores, doando um pouquinho dessa pedra para ele fazer os testes. Esta área está à disposição de vocês. Se vocês quiserem visitar, se vocês quiserem ficar uma semana lá, podemos construir pequenos chalés. A água já está lá, banheiro já está construído, e o maior problema não está sendo a pesquisa. A pesquisa está pronta, nós temos certeza de que isto funciona. A nossa cabeça está ainda parada por causa dos 50 anos de agricultura convencional. Então nós temos que fazer um trabalho lento, calmo, numa reflexão, fazendo trilhas, montanhas, água. Isso vocês podem fazer naquela área. Pensem um pouco e podemos conversar amanhã sobre isto. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.